Meus irmãos, abra sua Bíblia. No primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, verso de número 20. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, verso de número 20. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler um texto bem longo, até o verso 39. Vou ler na versão que tem ali no telão, que é a NVI. 18 e 20. Vamos ler do 19. Do 19 ali, Yuri. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Então, Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: Até quando vocês vão titubear para um lado e para outro? Algumas versões vão dizer: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-no. Se porém é Baal, sigam-no. O povo, contudo, nada respondeu. Elias então disse: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas há 450 profetas de Baal. Tragam 2 novilhos. Escolham os profetas de Baal um novilho, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha, mas não acenderei fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome. Aquele que responder por meio do fogo é que é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e o prepararam. Clamaram pelo nome de Baal desde manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a apresentação da oferta da tarde. Contudo, não houve resposta. Ninguém respondeu nem deu atenção. Então Elias disse ao povo: Aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois, apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: O seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeados 2 siás de sementes. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaço, pôs sobre a lenha. Então disse: Encham de água 4 jarras e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam o mesmo novamente. E eles fizeram de novo. Façam o mesmo pela 3ª vez, ordenou de novo. E eles o fizeram pela 3ª vez. E a água escorreu em volta do altar e encheu até a valeta. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: Ó Senhor,
Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes as coisas deles voltar, que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água da valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido. E nós, quando a gente começa a ler toda essa passagem em que envolve Acabe, a gente olha e a gente começa a entender como é que estava o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que ele foi o rei mais mundano que reinou em Israel. Ele foi pior de todos os que foram antes dele. E a Bíblia vai dizer que ele institui um culto a Baal, ele institui um culto a uma divindade, e ele tira o foco do povo diante do Senhor. Ele tira os olhos do povo que olhava para o Senhor, ele desvia para Baal. Uma família toda voltada para a idolatria, uma família voltada tudo para os costumes que eram contra aquilo que o Senhor havia dito para que fizerem. Então, quando você começa por menores pegar detalhes e olhar o que significa, o que era aquela divindade Baal, você vai ver que ele era o Deus em que os pagãos cultuavam, que era o Deus da fertilidade, que era o Deus da agricultura, que era o Deus que cuidava das chuvas. E agora, um povo que está, Arthur, olhando para um lado, desviando o foco, a Bíblia vai dizer que eles cocheavam. Se você pegar o termo, lá no original, ele vai dizer que eles dançavam. O que é? Uma hora estava de um lado, uma hora estava do outro. Uma hora estava dizendo que Baal era Deus, numa outra hora estava no Senhor. Eles estavam cocheando entre dois pensamentos. Estavam num sincretismo religioso. Eles queriam fazer uma mistura. E o povo, nesse contexto em que se encontra, o profeta do Senhor, ele diz: não vai chover. 3 anos e meio não vai chover segundo a minha palavra. E agora você para pensar, aonde estava sendo cultuado um Deus, que era o Senhor do tempo, irmão Moacir. O Senhor do tempo era quem cuidava da chuva, era quem cuidava da fertilidade, segundo esses povos pagãos. Elias diz: não vai chover. Vamos ver se Baal vai fazer chover. Segundo a minha palavra não vai chover. Um homem que andava segundo o coração de Deus. Aquilo que Deus já havia falado para ele, agora ele chega diante de Acabe e diz: não vai chover. Então, a Bíblia vai dizer que aonde Elias sai da presença do rei, e Deus esconde ele no ribeiro de Querite, e posteriormente ele vai lá para aquela viúva, e nos diz a palavra do Senhor, que quando Obadias encontra com Elias, e Elias diz para ele: olha, você vai lá e fala para Acabe que eu vou estar aqui. Ele diz: meu Senhor, não faz isso. Não faz isso, porque eu escondi 50 profetas dentro de uma cova e 50 dentro de outra, e tratei eles com pão e água, porque eu sou temente a Deus. E agora o Senhor diz para mim dizer para Acabe que o Senhor vai estar aqui, e se o Espírito do Senhor tira o Senhor daqui, eu vou morrer. E daí Elias, ele diz: não, pode ir lá e dizer que eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui, eu vou esperar ele.
Em meio a esse caos todo, chega Acabe, diante de Elias. Ele olha para Elias e diz: és tu o perturbador de Israel? Por que Acabe diz isso? Porque o povo estava passando dificuldade. O povo não tinha água, as plantações não estavam dando, não estava dando o mantimento, não tinha água para animais, estava faltando água. E Elias chega, Acabe diz para Elias: és tu o perturbador de Israel? Ele diz: não sou eu, mas é tu e a tua família que é o perturbador de Israel. É você que tiraram a atenção do povo e fizeram com que o povo adore ídolos, adorem os Balaíns. E a Bíblia vai dizer que quando começa a narrativa em que estamos lendo, Elias diz assim: vai lá e chama os 450 profetas de Baal, e chama os 400 profetas de Azerá, aqueles, Acabe, que estão comendo lá na mesa da tua esposa, aqueles que estão lá dentro do teu palácio, aqueles que só profetizam aquilo que você quer ouvir, traga eles aqui. E agora nós vamos entrar diante do povo, e daí nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Quando eles chegam, e Elias se coloca diante do povo, vem essa frase célebre, e ele diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? E nós olhamos para o povo, olhamos para a palavra, e vemos que o povo não fala nada, porque era um povo que estava indeciso, é um povo que não tinha convicção, que não sabia, era um povo que estava sendo manipulado, e que se deixou ser manipulado por uma liderança, por um rei que era totalmente desviado. É um povo dividido. Ele era incapaz de tomar uma decisão firme sobre a sua lealdade com o Senhor. Quando ele diz: vocês cochiam entre dois pensamentos, vocês dançam entre dois pensamentos. Vocês não sabem se vocês querem ser ou se vocês não querem ser. Nós trazemos para os nossos dias, irmãos, e quantas pessoas estão cocheando entre dois pensamentos? Eu quero ir para a igreja, mas eu quero um pouco do mundo. Eu quero ir para a igreja, mas eu não quero abrir mão disso. Não, eu quero o Senhor, mas eu não posso abrir mão da minha ganância pelo dinheiro. Eu quero ir na igreja, mas eu não posso abrir mão dos prazeres que a vida me dá. Até quando vamos cochear entre dois pensamentos? Até quando não vamos tomar uma decisão firme de ser: não, é o Senhor. É o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu não abro mão do Senhor. A pergunta de Elias, ela expõe a hesitação do povo. A pergunta de Elias, ela ecoa até os nossos dias e mostra a nossa hesitação. E mostra o quão falhos somos. E mostra como qualquer coisa pode tirar a nossa atenção dos olhos do Senhor. Muitas vezes, a gente está igual à igreja de Laodiceia. Eu estou rica, enriquecida, e de nada eu tenho falta. Daí o Senhor diz assim: ó, tu és pobre, miserável, cega e nua. Ficamos tentando conciliar valores seculares com princípios bíblicos. Em um mundo em que todas as coisas do mundo querem tirar a nossa atenção do Senhor.
Quando eu cheguei ali embaixo, hoje ainda o irmão Josué estava falando com os músicos, e ele falando uma coisa, e aquilo ali me marcou muito. Quando ele falou que aquele que quer ter a glória aqui, é porque não sabe a glória que tem lá. E a glória que o homem recebe aqui não é dele. Satanás, quando ele sobe ao coração dele, aquele desejo de ser igual a Deus, que ele não consegue isso, presbítero irmão Rainor, ele coloca lá no jardim, no coração do homem. Eu não consegui a glória, mas vou botar no coração do homem a glória. Ele vai querer ser a glória para ele. E a palavra diz que Deus diz assim: a minha glória eu não dou para ninguém. A minha glória eu não divido com ninguém. Se tu quer um coração em que Deus habite, não dê glória para ninguém, é só para Deus. Não divida a atenção de Deus com outras coisas. Muitas vezes nos falta esse compromisso com a igreja, com a palavra. Outras vezes estamos tentando buscar soluções em fontes em que não é Deus. E isso não é de hoje, e nem só do tempo de Elias. Eu olho para Josué. O povo estava na mesma condição, cocheando, Arthur. Josué, ele pega e ele diz assim, hoje, vocês digam quem vocês querem servir. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um homem convicto, de firme e de esperança, que não caminhava por vista, mas caminhava por fé. Jesus, quando ele estava na terra, em Mateus ele vai dizer assim, ninguém pode servir a dois senhores. A glória de Deus ele não vai dividir. Você vai agradar um e vai desagradar outro. E sendo muito específico, nessa passagem, Jesus ele está dizendo que só tem um Senhor que se compara, o senhorio com Deus, que rouba a nossa atenção, que é o dinheiro, mamon. Ninguém se farta. Essa busca desenfreada muitas vezes, não, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ficar mais rico, eu preciso mais, eu quero mais, e a gente vai esquecendo que a nossa vida aqui é passageira, que é um sopro. Eu não presenciei quando o meu pai expirou. A mãe, a minha irmã, a Michelle estavam lá, e meu cunhado também. E eles falaram de como aconteceu. Ele só fez assim, E sabia que isso pode ser comigo e com você, ser só assim também. Muitas vezes a gente fica fazendo plano. Eu vou fazer mais celeiro. Eu vou juntar mais bens. Eu vou buscar mais coisa. Eu quero mais. E o Senhor diz para você assim, o ar que tu respira não é teu. Se eu dissesse acabou, você só vai fazer e não tem mais. É um sopro. E deu. E quando Deus tirar esse ar de nós, a nossa atenção está só para Ele? Ou a gente está cocheando entre dois pensamentos? A nossa atenção está só para o Senhor? Ou a gente está dividindo Ele com várias coisas?
Vamos deixar de lado essa paralisia da indecisão, irmãos. Vamos ser convictos. Estamos aqui na casa do Senhor. A nossa atenção é para Ele. O nosso culto é para Ele. Esse momento é para Ele. Isso aqui não é só um lugar que a gente pensa igual. Não, eu vim aqui, domingo é o dia do culto. Eu fui lá e cumpri o meu horário, é como se fosse na empresa. Não! Aqui é só uma reunião de pessoas que cultuam Deus diariamente. Diariamente você cultua o Senhor. Diariamente você está na sua casa, você tem o seu momento de adoração ao Senhor. Diariamente no seu trabalho, indo para o trabalho. Você é a Bíblia que as pessoas não leem. No domingo, na quarta-feira, na escola bíblica, a gente só se reúne aqui. É a reunião daqueles que cultuam o Senhor. A gente acha que, não, vou lá no domingo, estou certo, estou bom, estou abençoado para a semana inteira. Não é assim. Você é o templo do Espírito Santo. Aqui a gente congrega. Aqui a gente congrega. O seu culto começa na sua casa. O seu altar de adoração é na tua casa. O teu altar de adoração é dentro do teu carro. O teu altar de adoração é no teu trabalho. Glórias a Deus. A partir do versículo 22, ele começa a falar do confronto. E o povo ainda ali, pastor Silomar, ele está cego. Ele está cego por quê, irmão? Porque ele não tem discernimento. Ele não consegue ainda distinguir. O povo começa a olhar esse ritual frenético dos profetas de Baal, dançando, se retalhando, profetizando, e ver aquele movimento todo e dizer, aí o Senhor é Deus, olha tudo isso, olha esse movimento, olha o que está acontecendo. Então tudo, a versão que a gente leu diz assim, que eles estavam em transe. E a gente vê tantas coisas no nosso dia, tantas pessoas utilizando o púlpito, utilizando o espaço que é para ser pregado a palavra, e fazem rituais frenéticos, e fazem movimentos, e muitas vezes o povo é enganado porque não tem discernimento. O povo é enganado porque falta esse fruto do Espírito, discernimento de Espírito. Vamos buscar isso, irmãos. Aquilo que é de Deus, a gente vai saber agora. Aquilo que não é de Deus, pega a palavra, faz aquilo que Elias fez, joga água. Aquilo que é de Deus, não tem dúvida, não é fogo estranho, não é ignição pelo homem. Esse ritual, a gente sai acreditando em qualquer profeta e a gente deixa a palavra de lado. A gente sai igual Saul, quer uma resposta, não importa quem vai me dar. Não importa quem vai me dar essa resposta, eu quero uma resposta. E a gente olha para Saul, e quando ele viu, ele estava se consultando com uma cartomante. Faz subir Samuel aí dos mortos que eu quero ver. A gente está misturando. Irmão, que palavra dura. Não. O Ramon ainda abriu a Bíblia ali para ler, e ele assim para mim, olha aqui o que eu vou ler. Isso aqui não é muito duro. Eu disse, cara, está na Bíblia, é a palavra, não é dura. Se não era para ler, não estava ali. A palavra não é dura, irmãos. Duro é o nosso coração de pedra.
E eu digo que eu estou no mesmo barco que vocês, irmãos. Muitas vezes eu digo, Senhor, bota um coração de carne aqui. Porque a gente fica dando cabeçada. A gente fica batendo na ponta de faca, a gente está igual Paulo, recalcitando contra agulhões. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer do meu jeito. E o Senhor dizendo, cabeção, olha o que você está fazendo. Não adianta. É eu que estou no controle. A gente fica pegando o jugo que não é de Jesus. Daí sai tudo machucado, Arthur. Aquele jugo pesado. E Jesus diz assim, o meu jugo é suave, você está todo machucado. Porque carregando não é um jugo seu. Você às vezes está lá, ai que peso. Que peso por quê, irmão? Se o fardo é leve, tu está levando um fardo que não é de Jesus. Se ele disse que o jugo é suave e o fardo é leve, você está machucado com peso, não é de Jesus que você está carregando. Meu Deus. Sabe o que acontece? O passar dos dias. Muitas vezes, esses modismos, a gente vai, eu quero ficar parecido com os outros. Eu quero ser igual aquele lá. E essas informações não verificadas, à luz da palavra, a gente vai caindo nesses modismos espirituais, nessas coisas sem exame bíblico. E daí a gente se torna um crente gelado. A gente vem para a igreja, que culto pesado. Nossa, que difícil que está. Quantas vezes você pegou a Bíblia essa semana? Quantas vezes você pegou a palavra do Senhor hoje? Quantas vezes você leu? Quantas vezes você se ajoelhou e disse, Senhor, eu quero falar um pouquinho com o Senhor? A gente coloca Deus muito longe de nós. E só é consequência da nossa distância de Deus, o nosso esfriamento espiritual. Tudo isso que eu fui falando aqui, nesses 2 tópicos que eu li, tudo isso é nós que nos colocamos. Porque Deus, Ele continua sendo Deus. Se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Se você bater lá na porta, ela vai se abrir. Se você clamar, Deus está pronto para te ouvir. Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. A tendência de dar ouvidos àqueles que nos lisonjeiam, aquilo que o irmão Josué estava falando, ela é muito grande. Quando Elias, ele aponta, e não é por um acaso, irmão Josué, quando ele diz assim, chama lá, aqueles profetas lá, que comem a tua mesa, chama aqueles lá, que eles falam a tua língua, chama aqueles lá, que falam aquilo que você quer ouvir, chama aqueles lá, que é você que sustenta. Quando você sustenta eles, eles falam o que você quer ouvir. Chama eles. O homem de Deus está dizendo, chama eles, que eu quero mostrar para ti, rei, que tem Deus em Israel. Quem são esses falsos profetas de hoje? São ideologias seculares que competem com a nossa fé. São líderes religiosos que distorcem a palavra para ganho pessoal. Ou até mesmo a voz da nossa própria carne.
A voz da nossa própria carne é complicada, irmãos. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim, ó: vai vir tempo que não suportarão a sã doutrina, mas ajuntando mestres para os seus próprios desejos, as suas próprias cobiças, que vão falar aquilo que vocês querem ouvir, e vocês vão deixar de lado a verdade, e vão voltar aos mitos. Tudo isso que está acontecendo, irmãos, muitas vezes a gente diz assim: não, mas é cumprimento da palavra, irmã Bibi. Isso que está acontecendo. Tantas coisas que são cumprimento da palavra, mas nós decidimos não nos corromper. Você decida-se hoje não se corromper. A palavra vai se cumprir de qualquer jeito, mas eu quero ir para o céu. A minha morada não é aqui. Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus vai dizer assim, ó: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas dentro são lobos devoradores. Se Jesus já disse, é porque vai vir. Irmãos, nada supera a palavra. Tudo que você ouvir, é muito bom a gente ouvir pregadores, é muito a gente ouvir ensinadores, é muito bom, mas cuidado, examine a palavra. Está falando por dentro da palavra? Vou escutar. Não está por dentro da palavra, eu não escuto. Irmão, tem umas coisas boas aqui, outras não, então não escuta. De uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Vou escutar só isso porque, irmão, agrada o meu ego. Paulo advertiu que tem muita coisa que ia ser falada que ia agradar o nosso ego, que ia massagear, que a gente gostaria de escutar. Amém ou não amém? Dá um sorriso aí para mim ver se vocês não estão bravos ainda, porque falta mais um pouquinho aqui. Glória a Deus. Mas é a palavra, irmãos. Essa palavra não é minha. A palavra era minha só quando eu disse paz do Senhor, irmãos, e falei que a minha mãe estava aqui. Essa era a minha palavra. Essa que eu estou pregando é a de Deus. E se aquilo que eu estou falando não está aqui dentro, joga fora. Examina. Porque eu não quero falar nada daquilo em que o Senhor não quer que seja falado. Nós temos vivido tempos, irmãos, que é muito fácil eu vir aqui e começar a falar. Deus quer te erguer. Deus quer que você prospere. Deus quer que você cresça. E Deus quer. E Deus quer, irmãos. Os irmãos que estão aqui, que me conhecem todos esses anos que estamos juntos, eu nunca preguei teologia da miséria. Deus quer você rico de bênçãos, rico de dinheiro, rico na família, mas Deus quer que a tua alma seja salva. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Não adianta você estar aqui na igreja e se conformar com que a tua família não esteja aqui. Não adianta, não vamos nos conformar. Não vamos nos conformar em ter uma vida mais ou menos. Não vamos nos conformar em ter uma vida espiritual mais ou menos. Não vamos cochear entre dois pensamentos. Glórias a Deus.
chegamos no verso de número 30. Então Elias, ele diz ao povo: cheguem a mim. Um homem com intimidade com Deus, ele não tem medo de expor aquilo que ele vai fazer. Cheguem a mim. Vocês estão cocheando? Cheguem a mim. Vocês estão em dúvida? Cheguem a mim. Eu vou mostrar para vocês como é que se adora. A primeira coisa que eu vou fazer é restaurar o altar que está quebrado. Eu vou restaurar o altar que está quebrado. Quando Deus, ele me deu essa palavra, glória a Deus. Quando Deus me deu essa palavra, a frase que veio para mim foi assim: fogo em altar quebrado não é adoração, é só uma fogueira. Fogo em altar quebrado não é adoração, é só uma fogueira. Agora Elias, ele chama o povo, porque a negligência daquele governo tinha abandonado o culto ao Senhor. O verdadeiro culto a Deus estava abandonado, e um altar quebrado num lugar que não tem culto vai continuar quebrado. Um altar quebrado de um povo que não adora a Deus vai continuar quebrado. Só que Deus, ele trabalha dentro de organização. Deus não trabalha em ambientes desorganizados. Deus é organizado e ele trabalha dentro de organizações. A gente vê um caos. Está acontecendo um caos ali. Um povo com sede, com fome, passando dificuldade, um rei desviado, um monte de profeta fazendo histeria, um caos. Daí Elias diz: agora para. Vocês profetizaram desde de manhã até depois do meio-dia. Para. E vamos organizar o culto. Vamos colocar as pedras. Glória a Deus. Olha só, irmãos, que me veio aqui. Que hora que foi o sacrifício de Elias? 3 horas da tarde? Amém? Concordam? Que hora que aconteceu o sacrifício pela tua vida? Às 3 horas da tarde. Quando Jesus morreu, era a hora 9. Pela tua vida, pela minha vida. Foi o sacrifício da tarde. Perfeito. Para que você, para que eu não cocheasse entre dois pensamentos, ele disse: eu sou o sacrifício, para que não precise mais ninguém sacrificar bode ou ovelha. Eu me entrego por você. Então Elias reconstrói esse altar destruído, simbolizando o retorno à adoração pura. Essa ação de Elias reparar o altar precede o milagre do fogo. Efésios capítulo 5, verso 26. Coloca lá para mim, ô Yuri. Restaura esse culto. E daí agora, quando ele começa a preparar esse culto, ele coloca as pedras, ele coloca a lenha, e ele coloca o bezerro. E o que ele faz depois de tudo isso? Ele joga água. Joga uma vez, joga 2, joga 3, para que não houvesse possibilidade de fraude.
A água separa o verdadeiro do falso. Quando Paulo está escrevendo a Efésios, no capítulo 5, no verso 26, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água por meio da palavra. Sabe o que separa o verdadeiro do falso? Palavra. Eu posso vir aqui pular, sapatear, virar cambalhota, plantar bananeira. Se eu não estiver dentro da palavra, eu sou um profeta falso. Agora, se eu vim aqui e conversar com vocês por dentro da palavra, Deus honra é a palavra. Ele não vai honrar a mim se eu não estiver por dentro da palavra. A verdade só vai honrar você. Você só vai ser honrado se a verdade estiver com você. Porque Deus honra é a verdade. O que tem de pessoas querendo ser honrada por meio da falsa palavra, não está no mapa. Muita gente, irmão, isso é fogo estranho. O fogo verdadeiro não precisa de ignição, não precisa de isqueiro, não precisa de fósforo. Ele só precisa de um coração temente a Deus. Só de um coração temente a Deus. Como é que está o nosso altar hoje? Está quebrado? Por que o nosso altar está quebrado então? Será que a gente está dando prioridade ao estudo da palavra? Será que a gente está dando prioridade à nossa vida de oração? Será que a gente está dando tempo ao Senhor? Será que a gente para e ouve o que Ele quer falar? Ou a gente chega diante do Senhor, como eu já falei muitas vezes aqui, como uns mendigos espirituais, que muitas vezes eu me coloco nessa posição. E a gente pede um monte de coisa, e o Senhor diz, tá, vou falar. E quando o Senhor diz, vai falar contigo, tu já está longe. Eu já estou longe. E nos falta aquilo que Eli ensinou para Samuel. Quando a voz te chamar de novo, diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Tantas coisas nos distraem, tantas coisas nos tiram a atenção, e a gente vai deixando que essas coisas nos tirem a atenção, e quando a gente vê, nós já estamos com o altar quebrado, já não está havendo mais adoração, já não está havendo mais esse culto, a gente vem por vir, a gente virou um modismo. Muitas vezes oferecemos um culto superficial, sem verdadeiro quebrantamento e entrega. Hoje muitos altares, irmãos, eu já falei um monte de vezes, isso aqui não é altar. Isso aqui não é o altar. O altar é lá dentro da tua casa. O altar é lá dentro da minha casa. Quando eu me ajoelho lá, fecho a porta do meu quarto e começo a entregar o meu sacrifício. Quando você vai lá e se ajoelha na sala da tua casa, ou você está dentro do teu carro, faz dele um altar. E a gente confunde a tribuna com o altar. E daí a gente quer usufruir de um culto que a gente não está fazendo. A gente quer participar de um culto, achando que o culto é para nós. Só que a gente vem com um altar destruído, com um altar em ruínas, e nós queremos fogo, e nós queremos oferecer o nosso sacrifício de qualquer jeito, e a gente quer jogar um cordeiro de qualquer jeito, uma lenha de qualquer jeito. Se não pegar fogo ali, eu não vou jogar a palavra, porque a palavra vai molhar tudo, e daí não vai pegar fogo. Então eu não jogo a palavra, eu boto tudo ali e eu
pega um isqueiro e toca fogo, daí sai um fogo estranho. Só que o verdadeiro culto, ele acontece num altar reconstruído, organizado, molhado pela palavra, e não tem fraude. E não tem fraude, porque o próprio Deus, ele lançou fogo do céu, e daí não é fogo estranho, consome tudo. E daí você sai alegre e você diz: esse é o verdadeiro culto. Esse é o verdadeiro culto. Sabe, existe esse culto coletivo em que a gente faz aqui, em que a gente se reúne, e a igreja tem que estar em adoração, em espírito, em verdade, mas tem que ter o culto pessoal, tem que ser reconstruída a tua vida de oração, a tua vida de leitura bíblica, porque muitas vezes o nosso altar está em ruínas, porque o nosso compromisso é só com o pecado. O nosso compromisso não está com o Senhor. A gente está querendo misturar as coisas e quer que Deus desça fogo, quando a nossa vida está toda bagunçada de qualquer jeito, não está organizada. A comunhão é muito importante, de a gente estar junto aqui para isso, irmãos, para a gente ver onde a gente errou, para a gente ver, a gente vem aqui, escuta no coletivo uma palavra, e ela faz uma lavagem dentro de nós, e você sai daqui e você diz assim: eu vou mudar, eu vou reconstruir o meu altar lá em casa, eu vou reconstruir o meu altar pessoal. Por isso que é importante e é imprescindível que você congregue, que você venha aqui, e se reúna como corpo, porque quando você se reúne aqui como corpo, tem um que é cabeça, que é Jesus, e todos os movimentos do corpo não podem ser involuntários. O movimento do corpo, quem manda é a cabeça. Eu faço esse movimento com a minha mão, não é porque a minha mão quer se movimentar, é porque o meu cérebro está dizendo para a minha mão fazer isso. Muitas vezes você está lá e quer fazer de qualquer jeito. Não, quem faz você se movimentar é o Senhor. Você está aqui, aqui é o corpo, você é só membro, você não é corpo, você é membro, e você só se movimenta quando o cabeça manda você se movimentar. Você não pode se movimentar sozinho. Se cortar o meu dedo aqui e botar ele aqui, vai apodrecer ou não vai? Amém? Agora o meu corpo, se eu cortar o meu dedo, ele vai sobreviver? Vai irrigar sangue aqui sem o dedo, vai sobreviver. Agora o dedo sozinho não sobrevive. Por isso que é importante você vir para a igreja e congregar. Não existe, irmão, não vá atrás dessa ideologia de Cristo em casa, não existe isso não. Ah, eu vou me congregar, agora a igreja sou eu. Não, você não é igreja, você é templo do Espírito Santo, mas você não é igreja, igreja é isso aqui, ó. Hebreus 10:25, não deixamos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? É o dia do Senhor. Glória a Deus. Amém? Estão vivos ainda? Difícil, irmãos. Também estou apanhando aqui, estou com as costas ardidas, tá? E eu apanhei mais do que vocês, apanhei a semana inteira, vocês estão apanhando só hoje. Amém? Glória a Deus. Não, o Senhor não bate, o Senhor não espanca, tá? O Senhor não espanca. O Senhor, Ele corrige, porque Ele nos ama como filho. Quando o pai, ele abre, a pior coisa que tem é um pai que abre mão do filho. Um filho rebelde, quantas vezes você já ouviu um pai falar disso? Eu já ouvi algumas vezes. Não, já abri mão daquele lá, não tem mais volta.
A pior coisa que tem é quando um pai abre a mão do filho. Agora, sabe qual é a melhor coisa que eu quero dizer para nós todos que estamos aqui? O Senhor não abriu mão de você e não abriu mão de mim. Então Ele está nos corrigindo hoje, porque Ele quer ter mais intimidade, porque Ele quer ter comunhão, porque Ele quer que o fogo do Espírito Santo desça sobre a sua vida. A gente olha, finalizando aqui, irmãos, tudo o que aconteceu. A gente olha lá para o Carmelo e a gente vê profetas querendo fazer um show. Mas Elias, ele só queria sacrificar e obedecer. Agora você olha, quando tudo que está acontecendo ali, todo aquele show dos profetas de Baal, e Elias, após toda a reconstrução do altar, ele não faz show, ele não faz nada, irmão José. Ele simplesmente se prostra diante do altar e diz: Senhor, mostra para o teu povo que tu és o verdadeiro Deus. Só mostra uma simples oração de um coração que conhece a Deus, e o fogo desce. Sabe, irmãos, a minha preocupação é que muitas vezes a gente vê muito entretenimento dentro de uma igreja, e às vezes isso a gente acha: nossa, é legal, eu quero fazer isso também, sabe? A gente é influenciado. Vamos fazer isso também. Os modismos, vamos fazer isso também. Só que Deus hoje, Ele nos chama a uma pequena palavra chamada santidade. Quer estar na moda com Deus? Seja santo. A moda não é aquilo que todo mundo está fazendo. Então, quer estar na moda com Deus? Seja santo. A palavra diz assim, sede santo, porque eu sou. O Senhor dizendo: sede santo, porque eu sou santo. O que é santo? Separado. Os profetas estão fazendo isso, os modismos estão fazendo isso, as igrejas estão fazendo esse tipo de entretenimento. Eu vejo aquele pregador lá que ele faz assim, assim, assim. Aquilo lá é tão bom para mim. É bom para você ou é bom para o seu ego? Desculpa a sinceridade. É bom para você ou é bom para o seu ego? Porque a gente quer. Irmão, é tão bom ter o ego massageado, né? Assim, tá tão bonitinho, tu era tão gordo. O Ramon ficou me olhando sério. Irmãos, todo mundo gosta. Agora, o Senhor, uma das coisas mais lindas que eu vejo na Bíblia, tem uma passagem que diz assim, lá em Hebreus, no capítulo 8, agora não vou me lembrar qual é o versículo, quando ele fala no capítulo 11, perdão, quando ele está falando ali de Abraão, e ele está dizendo que ele andava por fé e não por vista, tem um texto ali dentro de todo aquele capítulo, que eu acho lindo, porque diz assim, e Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Sabe o que é isso? Você saber que o próprio Deus não tem vergonha de você. Aquilo que Jó experimentou, quando o inimigo chega diante de Deus e diz, Deus diz, tu tem visto meu servo Jó? Fiel, temente a Deus, desvia-se do mal. A coisa melhor, a coisa mais maravilhosa, irmão Josué, é se o inimigo chega no céu para nos acusar diante de Deus, e Deus, ele diz assim, tens visto lá o Josué, como ele me adora?
Tu tem visto lá, aquele irmão lá, como é que ele ora? Tu tem visto aquela irmã lá, o tempo que ela me busca, a intimidade que ela tem comigo, o tempo em que ela ganha conversando comigo, a qualquer momento ela está buscando a minha face. Deus dando testemunho. Uma das coisas mais lindas é essa, e uma das coisas mais tristes, Isaías 29:13, o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o coração está longe. A adoração que me prestam é feita apenas de regras ensinadas por homens. Meus irmãos, o Senhor nos chama para um tempo de intimidade, um tempo de altares reconstruídos, um tempo de alegria plena na presença dEle. Não se conforme em viver uma vida medíocre na presença de Deus. Não se conforme com um sincretismo em que você está dividindo Deus com outras coisas. Não se conforme. Reconstrua o seu altar, que vai descer fogo do céu. E o Senhor vai estar presente na tua vida. Amém? Fique em pé. Vamos orar. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Vamos falar com o Pai. Espírito Santo, aqui está o teu povo, Senhor, que ouviu a tua palavra. Senhor, não queremos dividir a tua presença com nada e com ninguém. Não queremos, Senhor, ser influenciado pelos modismos, Senhor. Não queremos, Senhor, dar ouvido a profetas que não estão alinhados com a tua palavra. Espírito Santo de Deus, olha para o teu povo, Pai. Para as pessoas que hoje querem reconstruir seus altares de adoração, aos seus altares de oração, os seus altares de sacrifício, de jejum, Pai. Olha para o teu povo, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, e pedimos: venha sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre o Teu povo, Espírito Santo. Enche-nos com Teu fogo, Pai. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. Glória a Deus. Mais pra perto, Senhor, atrai o meu
Glória a Deus.